Olá, bem-vindos ao nosso espaço de exploração de ideias. Hoje a gente vai mergulhar num episódio que, nossa, deu o que falar, né? O encontro recente entre Lula e Donald Trump. E o nosso foco aqui vai ser tentar entender as reações, as narrativas que surgiram principalmente no lado da direita brasileira. Tudo baseado numa análise que a gente recebeu. Exato. A ideia é essa, pegar o que se esperava antes, sabe, aquilo que figuras como Eduardo Bolsonaro estavam falando e comparar com o que de fato parece ter acontecido na reunião, pelo menos segundo o que está nesse material. E aí, claro, olhar para os desdobramentos políticos, diplomáticos que essa análise está apontando. Parece que são uns trechos comentados talvez de um vídeo, um artigo, algo assim. Exatamente. Olha, encontros entre líderes ou figuras importantes do Brasil e dos Estados Unidos sempre tem um potencial enorme para gerar narrativa política. A forma como isso é contado, como é interpretado, nossa, varia demais. Depende muito de quem está contando e qual o objetivo por trás, né? É um prato cheio para disputa de versões. Certo, então vamos lá, vamos começar a desenrolar isso. Começando pelo clima antes do encontro. O material que a gente tem aqui, ele foca bastante na figura do Eduardo Bolsonaro. Antes da reunião, a narrativa que ele e outros pareciam empurrar era de um confronto quase. A expectativa criada pelo que está aqui era que o Trump ia, sei lá, humilhar o Lula em público, algo assim. Uma espécie de acerto de contas televisionado. Isso. Só que aí, depois do encontro, o tom mudou. Radicalmente. O relato descreve Eduardo Bolsonaro tentando, ajustar o discurso, né? Pedindo calma para a base, falando para não se emocionar, para não baixar as armas e ainda lançando a ideia de que, se o Trump fosse cordial com o Lula, isso seria só encenação. Parte de uma negociação, um script. Pois é. Uma ginástica narrativa interessante, como diz a análise. E o que essa análise acha fascinante é a tentativa antes disso, não só dele, mas também do Paulo Figueiredo, de se colocarem como peças essenciais, sabe? Indispensáveis. O material cita que eles afirmavam que qualquer diálogo estratégico Brasil é USA tinha que passar por eles. Chegaram até a ameaçar boicotar conversas se não incluíssem certos temas, tipo anistia para aliados. Sério? Até esse ponto? Sim, e menciona até supostas reuniões que o Figueiredo dizia ter tido no Departamento de Estado americano, na Casa Branca. Tudo isso, na leitura que a análise faz, seria para construir essa imagem de guardiões do portão, né? Os intermediários obrigatórios entre a direita brasileira e o pessoal do Trump. Uma jogada para se manterem relevantes ali na cena internacional. Entendi. E aí, finalmente, o encontro acontece. E é nesse ponto que o material mostra um contraste bem forte com essa expectativa toda. A narrativa que está aqui descreve que, quando o nome do Bolsonaro surgiu na conversa, a reação que atribuem ao Trump foi algo tipo: esquece isso, ok? Vamos negociar, deixa o Bolsonaro para lá. Nossa. Uma ducha de água fria mesmo, segundo essa versão dos fatos. É, um balde de água fria. E é aqui que a coisa fica, realmente interessante. O material detalha a versão que o Lula teria dado para o Trump sobre a situação do Bolsonaro. Ele teria enfatizado a seriedade das acusações, sabe? Citando que existiam provas robustas, vídeos, áudios, documentos. Teria explicado a natureza dessas acusações, que incluiriam, segundo esse relato aqui, planos de atentados. Atentados? Contra quem? Contra ele mesmo, o Lula, o vice Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Foi o que essa fonte relatou que o Lula disse. Pesado? Muito. E o Lula também teria feito questão de dizer, segundo essa fonte, que o julgamento do Bolsonaro seguiu a lei com direito à defesa, coisa que ele e Lula diz que não teve nos processos dele. E aí vem as frases que a análise destaca, que o Lula teria dito na conversa. Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira. E aquela clássica: rei morto, rei posto. E ainda teria dito que, com mais umas conversas, o Trump ia perceber que Bolsonaro era nada, praticamente. Uma postura bem... assertiva, né? Bem assertiva, sim. E as fontes que a gente tem aqui parecem concordar num ponto. Essa questão do Bolsonaro não foi o tema central da reunião. Foi algo que o Lula trouxe para a mesa.
Uma chance que ele talvez aproveitou para dar a versão dele, né? Para neutralizar o que ele achava que o Trump poderia ter ouvido de outros lados. O foco mesmo da conversa, segundo esses relatos, foi para coisas mais pragmáticas: tarifas, comércio, outros assuntos da agenda bilateral. Mas tem um ponto aí que a análise levanta que é curioso. Aquela declaração pública do Trump depois, dizendo que a prisão do Lula tinha sido perseguição política, como é que isso combina com o esquece Bolsonaro na reunião? Pois é, essa é a tensão que a análise aponta. Parece sugerir uma desconexão, né? De um lado, a base bolsonarista esperando, sei lá, um apoio total, uma defesa do líder deles. Do outro, a reunião em si focada em negociação e depois declarações públicas que, ok, são favoráveis ao Lula num ponto, a prisão, mas não seguiram o roteiro que a direita esperava para o futuro do Bolsonaro. Entendi. Aquela ideia de influência que eles projetavam parece não ter se concretizado como imaginavam, pelo menos segundo essa leitura aqui. Faz sentido. Mas a análise não para aí no encontro. Ela continua e lista uma série de coisas que aconteceram depois e que são vistas como sinais positivos para o governo Lula. Começa pela economia, fala da Bolsa de Valores batendo recorde histórico, dólar caindo logo depois da reunião Lula-Trump. A gente sabe que ligar causa e efeito no mercado é complicado, né? Mas a fonte apresenta isso como um sinal de percepção positiva. Um termômetro. E na diplomacia, o material aponta outras coisas. A primeira reunião oficial de ministros dos dois países teria sido sem gente, como o senador Marco Rubio, que a gente sabe que critica o Lula. Sim, uma figura crítica. E, claro, o gesto do Trump ligando pessoalmente para dar feliz aniversário para o Lula. São gestos pequenos, mas que na diplomacia podem ter um peso, né? Um simbolismo. Com certeza, na diplomacia esses detalhes contam. E a lista continua, é até meio longo aqui. O relato fala de comemorações internacionais pelo aniversário do Lula, tipo uma festa na Malásia, parabéns de jornalistas de fora. Cita também um presente do presidente da FIFA, o Infantino, e um convite para lançar uma universidade do esporte no Brasil. Interessante. De Indonésia, China e Malásia, para incluir o ensino de português e da cultura e história do Brasil nas escolas deles. Algo que a fonte compara com a política externa anterior. Olha, se a gente junta tudo isso, a análise parece estar montando um mosaico, né? Pega esses eventos econômicos, diplomáticos, culturais e agrupa. A reação do mercado é lida como esse termômetro de confiança, mesmo sabendo que tem 1000 fatores influenciando. Os gestos diplomáticos, tipo o telefonema do Trump ou a ausência do Rubio na reunião, são vistos como sinais de pragmatismo, de normalização. Sim. E a coisa da FIFA, da língua portuguesa lá fora, é apresentada como sinal de fortalecimento da imagem do Brasil, ou pelo menos de uma reinserção mais ativa no cenário mundial. O argumento central que essa análise parece construir é que tudo isso junto sugere uma dinâmica internacional, uma percepção de fora sobre o governo Lula bem diferente do que a oposição esperava ou queria, principalmente antes do encontro com Trump, né? Entendo. Aponta para uma manutenção, talvez até um reforço das relações em vários níveis, contrariando aquela narrativa de isolamento. A questão é saber o peso real e quanto tempo esses sinais duram, né? Claro, claro. Agora, voltando para o Brasil, para a política interna, a análise também traz dados de pesquisa, cita especificamente a Paraná Pesquisas e diz que o Lula estaria numericamente na frente em todos os cenários simulados, primeiro e segundo turno contra os principais nomes da direita. Jair Bolsonaro, Michele, Tarcísio de Freitas, Flávio Bolsonaro. É sempre aquilo, né? A pesquisa é foto do momento, mas pesa no jogo político. Com certeza, é um elemento importante. E aí, nesse contexto interno, a análise entra na questão da desinformação. Cita um exemplo bem específico. É aquela história de uma foto do Trump numa cúpula Ásia-EU, só que cortada. Essa foto mexida estaria rodando em redes bolsonaristas como prova de que o Trump não gosta do Lula, porque teria cortado ele da foto. A análise obviamente explica, o Lula não tinha por que estar numa cúpula Ásia-EU, então é lógico que ele não estava na foto original completa. Clássico. Isso levanta uma questão importante que a análise parece querer destacar. De um lado tem os dados da pesquisa, que dão um mapa do humor do eleitor, com todas as ressalvas. Do outro, a gente vê essas táticas de desinformação continuando, como essa da foto. É o exemplo clássico mesmo. Pega um fato real, a foto existe,
tira totalmente do contexto e cria uma história falsa para inflamar a base ou atacar o adversário. Exato. Isso só reforça como é preciso checar tudo, ter um olhar crítico para o que a gente consome, principalmente na internet hoje em dia. A análise usa esse exemplo para mostrar como as narrativas podem ser manipuladas, né? Totalmente. E tem mais um ponto da política interna que o material resgata. Uma fala do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, de uns meses antes, lá por agosto, que foi gravada em vídeo. Nessa fala ele sugeria uma estratégia meio curiosa em relação ao Trump, a de entregar alguma vitória para ele, para agradar, para que o Brasil pudesse colecionar vitórias junto com o Trump. Tipo um alinhamento preventivo, sabe? Lembro disso. E a análise contrasta essa fala antiga com o que descreve como um silêncio depois do encontro Lula-Trump. Segundo o relato, o Tarcísio e outros governadores importantes da direita, Ratinho Júnior do Paraná, Zema de Minas, Caiado de Goiás, cujos estados têm interesse direto nas tarifas americanas, teriam ficado quietos depois do encontro. A crítica que está implícita ali na fonte é: antes falavam em fazer concessões para o Trump, em tese, mas ficaram em silêncio quando a conversa real aconteceu, focada justamente em temas como as tarifas que afetam os estados deles. Essa comparação que a análise faz é interessante. Sugere uma possível dificuldade de parte da direita em dar uma resposta unificada por encontro. Aquela disposição anterior do Tarcísio de entregar algo para o Trump e o silêncio depois, quando a conversa Lula-Trump teria sido justamente sobre negociação prática, é apresentado como um ponto para pensar sobre a estratégia desse grupo político. Sim. A análise parece perguntar se aquela aposta num alinhamento ideológico total com o Trump se sustenta quando a coisa vai para o campo do pragmatismo, das relações internacionais complexas e dos interesses econômicos concretos. Então, para a gente amarrar tudo isso que essa análise trouxe, o que fica muito claro é a distância enorme entre o que se previa, o que certos setores da direita esperavam, e a realidade do encontro Lula-Trump, né? Pelo menos como está descrito aqui nesse material. Com certeza. Aquele cenário de humilhação pública não rolou. Pelo contrário, o foco parece ter ido para outro lugar, para questões mais práticas, e o tema Bolsonaro ficou meio de lado. E depois do encontro, a análise aponta vários sinais econômicos, diplomáticos, que interpreta como positivos para o governo Lula. Isso sugere um realinhamento, ou pelo menos uma manutenção das relações, que vai contra aquela ideia de isolamento. Parece que as certezas que existiam antes do encontro foram um pouco abaladas e que a percepção afora talvez não seja exatamente a que a oposição mais radical gostaria. Exato. E para a gente fechar nossa conversa hoje, fica uma provocação final, baseada só no que esse material apresentou para nossa análise, claro. Se a gente levar em conta aquela frase atribuída ao Lula, Bolsonaro faz parte do passado, e o jeito que o tema teria sido tratado na reunião, segundo essas fontes, com o Trump supostamente dizendo esquece Bolsonaro, e esse foco aparente no pragmatismo econômico e diplomático. Sim. O que isso pode indicar sobre a real capacidade de influência da extrema-direita brasileira daqui para frente? Tanto a força interna deles, quanto essa articulação com figuras como o Trump lá fora. A análise sugere um cenário ainda em aberto, onde essa influência pode não ser tão direta ou garantida como se pensava. É algo para a gente continuar observando com muita atenção.